Levítico capítulo 14. A purificação da lepra e de infecções. Então o Senhor falou a Moisés e disse: Esta é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra e de outras doenças contagiosas da pele. No dia da sua purificação, a pessoa será conduzida ao sacerdote e esse sairá com ela do acampamento e a examinará. Se constatar que a pessoa foi curada, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de escarlate e um galho de isopo. E ordenarás em seguida que se imole uma ave em um vaso de argila sobre água corrente. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate, o isopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre a pessoa a ser declarada purificada da lepra, e, assim que a proclamar pura, deixará que voe para o campo a ave viva. Em seguida, aquele que se purifica deverá lavar as roupas que estiver vestindo, rapar todos os cabelos e pelos e tomar um banho, então estará puro. Depois retornará ao acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia, rapará todos os pelos novamente, cabelos, barba, sobrancelhas, deverá rapar todos os pelos do corpo. Depois de ter lavado suas vestes e de ter banhado com água, ficará completamente puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira igualmente sem defeito e 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com óleo. O sacerdote que ministra a purificação colocará o homem ou a mulher a serem purificados juntamente com suas oferendas à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Em seguida, tomará um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício destinado a tirar as culpas, juntamente com a caneca de azeite. Fará com eles o gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as ofertas do sacrifício pelo pecado e de holocausto. Essa oferta de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é oferta santíssima. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e o porá sobre o lúbulo da orelha daquele que se purifica, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tomará em seguida a caneca de azeite e derramará um pouco desse óleo na palma da mão esquerda. Molhará o dedo da mão direita no azeite que está sobre a palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Em seguida, colocará um pouco do bálsamo que lhe resta na palma da mão, um pouco sobre o lóbulo da orelha direita daquele que está passando pelo ritual de purificação, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. A parte restante do azeite que tem na palma da mão, ele a porá sobre a cabeça daquele que se purifica. Assim terá feito sobre ele o rito de propiciação na presença do Senhor. O sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará sobre aquele que se purifica o ritual da expiação de sua impureza. Depois disso, imolará o holocausto e oferecerá no altar o holocausto e a obração, a oferta de cereal, havendo o sacerdote procedido sobre esse ofertante ao rito da propiciação, poderá declará-lo puro. Se for pobre e desprovido de recursos suficientes, tomará um só cordeiro, o do sacrifício de retirar as culpas, e o oferecerá conforme o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo ofertante o rito da expiação. Tomará apenas 1/10 de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereal, e o equivalente a uma caneca de azeite. 2 rolinhas ou 2 pombinhos de acordo com suas possibilidades,
dos quais um será destinado ao sacrifício pelo pecado e o outro ao holocausto. No 8º dia, para a purificação, ele os trará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, à presença do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação dos pecados e uma caneca de óleo. Ele os oferecerá com gesto de apresentação diante do Senhor. Mais tarde, tendo imolado o cordeiro do sacrifício para retirar as culpas, pegará o seu sangue e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará o óleo na palma da sua mão esquerda, e com esse azeite que está na palma da mão esquerda, fará com seu dedo 7 aspersões diante do Senhor. O sacerdote o porá sobre o lóbulo da orelha direita, naquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, no lugar onde foi colocado o sangue do sacrifício de reparação. O restante do azeite ele derramará sobre a cabeça do que está sendo purificado, e desse modo, na presença do Senhor, o ofertante receberá o perdão por seus pecados. Depois, conforme as posses desta pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra a oferta a ser completamente queimada como holocausto. Assim, na presença do Eterno, o Senhor, o sacerdote, conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Essa é a lei para a purificação das pessoas que sararam de lepra ou de qualquer outra doença contagiosa de pele. Todavia, não possui recursos para comprar todos os elementos exigidos da lei. Cuidado com o mofo nas casas. Então o Senhor orientou Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos concedo por possessão, e eu ferir de lepra uma casa da terra que possuíres, seu proprietário avisará o sacerdote e explicará: parece-me que há algo como lepra na casa. O sacerdote ordenará que desocupem a casa antes de vir examinar a enfermidade. Assim ninguém terá de ser declarado impuro com aquilo que lá se encontra. Depois disso, o sacerdote virá observar a casa. E se logo após o exame constatar nas paredes da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas encravadas nestas, sairá o sacerdote da casa e a porta a declarará lacrada por 7 dias. Voltará ao 7º dia e, se, após nova análise, verificar que a enfermidade se desenvolveu nas paredes da casa, ordenará que se retirem as pedras atacadas pelo mofo e que sejam atiradas fora da cidade, em um lugar considerado impuro. Depois fará raspar as paredes internas da casa e se jogará o pó raspado em um lugar impuro, fora da cidade. Tomar-se-ão outras pedras para substituir as primeiras e outra argamassa para rebocar a casa. Se, depois de realizar todo esse trabalho, surgir mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas tiverem se espalhado pelas paredes, é lepra contagiosa e a casa está impura. Sendo assim, a casa deverá ser demolida e as pedras, a madeira e o reboco serão transportados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que estiver fechada se tornará igualmente impuro até o pôr do sol. Todo aquele que, durante esse período, precisar pernoitar ou fazer alguma refeição dentro desta casa deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote, quando vier examinar a casa depois de rebocada, não encontrar sinal de mofo nas paredes, ele declarará que ela está pura, visto que a enfermidade está curada. Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, lã escarlate e isopo. Matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água limpa tirada de uma fonte. Em seguida, tomará madeira de cedro e isopo,
a lã escarlate e a outra ave que ainda vive, e os mergulhará no sangue da ave imolada e na água corrente. Fará 7 aspersões sobre a casa. Dessa maneira, ele purificará a casa com o sangue da ave sacrificada, a água fresca, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o isopo e a lã tingida de vermelho escarlate. Em seguida, levará a ave viva para fora da cidade e a libertará no campo. Assim o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a casa se tornará novamente pura. Essa é a lei referente a todo tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas de uma pessoa ou nas dependências de uma casa. E quanto aos inchaços, erupções cutâneas ou manchas brilhantes, a fim de se determinar quando um ser vivo ou objeto pode ser considerado puro ou impuro. Essa é a regulamentação acerca de qualquer espécie de doença contagiosa, de lepra e de mofo. Levítico capítulo 15. Impurezas masculinas e femininas. O Senhor falou a Moisés e a Arão e ordenou-lhes: falai aos filhos de Israel para orientá-los. Quando um homem observar qualquer espécie de corrimento no membro, ele se tornará impuro. Enquanto tiver esse fluxo, sua impureza consistirá no seguinte: quer sua carne deixe sair o fluxo, quer o retenha, ele é impuro. Todo leito em que tal homem se deitar ficará também impuro, e todo móvel onde se assentar ficará impuro. Aquele que tocar seu leito deverá lavar as próprias vestes, banhar-se em água e ficará igualmente impuro até o pôr do sol. Aquele que se assentar em um móvel onde tal homem se assentou deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. E quem tocar o corpo desse homem deverá lavar suas vestes, banhar-se em água fresca e limpa, e ficará também impuro até o final da tarde. E se esse homem cuspir sobre uma pessoa pura, essa deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impura até o pôr do sol. Toda cela sobre a qual viajar esse homem ficará impura. E todos aqueles que tocarem em qualquer objeto sobre o qual esse homem tenha se assentado deverão ser declarados igualmente impuros até a tarde. Aquele que transportar tal objeto, seja qual for, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até o pôr do sol. Todos aqueles que forem tocados por esse homem, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar suas vestes, banhar-se em água e ficarão impuros até a tarde. O vaso de argila tocado por esse homem será quebrado e todo utensílio de madeira deverá ser lavado. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para sua purificação. Deverá lavar suas vestes, banhar-se o corpo em água corrente e então voltará a ser considerado puro. No 8º dia tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e se chegará à presença de Iavé, o Senhor, na entrada da tenda do encontro. Entregará as aves aos cuidados do sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar o pecado, e a outra como oferta que será completamente queimada em holocausto a Deus. Assim, diante do Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e o homem ficará puro. Quando um homem apresentar-se perda de esperma, deverá banhar-se em água fresca e limpar todo o corpo, e será considerado impuro até o início da noite. Toda veste e objeto de couro atingidos por essa emissão seminal deverão ser lavados em água fresca e ficarão impuros até a tarde. Sempre que um homem e uma mulher tiverem relações sexuais, ambos deverão lavar-se com água fresca e limpa e serão considerados impuros até o final do dia. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Toda cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará também impuro. Todo aquele que tocar o leito dessa mulher deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde.
Todo aquele que tocar um móvel, qualquer que seja, onde ela tiver se assentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel da qual ela está assentada, aquele que o tocar também se tornará impuro até a tarde. Também o homem que tiver relações sexuais com a mulher durante seu período de menstruação ficará impuro 7 dias. E qualquer cama igualmente se tornará impura. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura como durante o tempo da menstruação. Assim será para todo leito sobre o qual ela se deitar durante todo o tempo do seu fluxo, como normalmente ocorre com sua cama durante seu período menstrual. Todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Quem os tocar ficará igualmente impuro, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando a hemorragia cessar, ela deverá observar 7 dias e então será considerada pura. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto. Assim, na presença de Yahvé, o Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Conclusão: advertirei os filhos de Israel a respeito de suas impurezas para que não morram por causa delas, contaminando minha habitação que se encontra no meio deles. Essa é a lei a respeito do homem ficar impuro por causa do corrimento do membro ou de perda de esperma, da mulher quando de suas regras menstruais, a respeito do homem ou da mulher que tem algum fluxo, e quanto ao homem que tiver relações sexuais com uma mulher menstruada.